nossa vida ela é como uma bolha de sabão. Nós não sabemos a que momento que essa bolha vai explodir. Quando nós soltamos aquele brinquedinho que solta as bolinhas de sabão, a gente vê que conforme tá a força e a direção do vento, é aonde aquelas bolinhas vão, e aquelas bolinhas ela tem uma durabilidade de tempo e elas explodem. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui, mas quando nós dormimos, nós não sabemos se nós vamos acordar vivos no outro dia. Cada dia que nós acordamos é uma dádiva que o Senhor nos dá. E a palavra que o Senhor nos traz hoje para meditarmos está em Provérbios. Eu vou ler do capítulo 15, do versículo 1 até o 3. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. É o que eu falei, muitas vezes nós preparamos, muitas vezes nós planejamos, né, todas as coisas, mas a resposta de tudo isso que nós planejamos, a resposta vem de Deus. Todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todas as coisas que nós fazemos, né, nós seres humanos, quando eu falo nós, eu tô me incluindo a toda a raça humana. Nós, da raça humana, seres humanos, tudo que nós fazemos aos nossos olhos, ou seja, aos nossos pensamentos, eles são bons. Até essas pessoas que matam o outro, as pessoas que se corrompem, que fazem maldades, para elas estão fazendo o que para elas é bom, o que para elas é certo, o que para elas é limpo. Mas nós que não somos ela, vemos a sujeira, um vê a sujeira do outro. Mas ela mesma às vezes não se vê a própria sujeira, o próprio erro. Então tudo que o homem faz, né, todos os caminhos do homem, aos seus olhos são limpos, são bons, mas o Senhor pesa o espírito. Então isso significa que as coisas que nós fazemos, seja elas boas ou ruins, a gente reconhecendo ou não os nossos erros, o Senhor ele sonda o nosso coração, ele sonda o nosso espírito. E o versículo 3, né, do capítulo 16 de Provérbios diz assim: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, tudo que você fizer, as suas obras, né, aquilo que você faz, né, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, em tudo, toda a sua obra, né, tudo que você faz, você deve fazer confiando em Deus, confiando no Senhor, porque quando você faz isso, tudo que você fizer, tudo, um casamento que você vai se casar, ou se você já é casado, a forma que você vai tratar o seu cônjuge, a forma como você trata seus filhos, como você trata seus pais, como você trata seus colaboradores na sua empresa, a forma como você trata as pessoas e até a forma como você trata você, como você lida consigo mesmo, né? Como você trata a sua pessoa, tudo isso faça essas coisas, essas tuas obras com os teus pensamentos ligados ao Senhor, que aí sim a Bíblia diz que tudo aquilo que você faz, que você deseja, será estabelecido, ou seja, será, quando uma coisa está estabelecida, significa que ela está firmada, que ela está executada, que ela está em exercício, que ela está forte, que ela está firme e que ela está bem. Então a palavra estabelecida, ela significa que ela vai estar bem, que ela vai estar estruturada. Então, se é um casamento, que ele vai estar estruturado. Se é a sua empresa, os seus negócios, eles vão estar estruturados. Se é alguma coisa que você faça no seu ministério, vai estar estruturado. Então, tudo que você fizer, faça para o Senhor, confia no Senhor naquilo que você está fazendo, que vai ser bem estabelecido. Que, olha, aqui diz o quê? Que tudo que nós fazemos, né? Às vezes a gente faz achando que a gente vai ter uma boa empresa, que a nossa empresa vai crescer, porque a gente confia na força do nosso braço, na nossa capacidade de conhecimento, que a gente vai conseguir aquilo porque nós somos pessoas intelectuais, pessoas que estudamos muito, pessoas que conhecem daquilo que está fazendo. É óbvio que nós precisamos disso. Nós não vamos, por exemplo, se eu não tenho o dom de fazer um determinado negócio, não adianta eu ir lá fazer, porque o negócio não vai dar certo. Porque eu não fui criada por Deus para fazer aquilo, né? Mas se eu tenho conhecimento, mas muitas pessoas têm o conhecimento, têm o dom de fazer aquilo e vai lá e faz e não dá certo.
Então, só ter a força do nosso braço não dá a garantia de que aquele negócio vai dar certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Você vai na incerteza. Mas quando você vai na direção, confiando no Senhor, e você tem a convicção de que você tem o dom, você tem o talento, né, para fazer aquilo ali, você tem uma vocação, você é vocacionado por Deus para fazer aquilo, aquilo vai dar certo. Porque você está firmado no Senhor, o Senhor tem te dado direção para você fazer aquilo, tem sido a luz para você executar aquele trabalho. Então aquele negócio seu vai dar certo. A mesma coisa com os relacionamentos, a mesma coisa com a sua saúde, né? As mesmas coisas com o seu ministério. Por exemplo, tem muitas pessoas que eu vejo que quer participar do ministério pastoral. Eu estou vendo hoje muitas pessoas na rede social aí, vindo, querendo ensinar pessoas sobre Deus. E essa pessoa não lê Bíblia. Essa pessoa não é uma pessoa que fez um estudo teológico para ensinar. A pessoa não tem uma vida com Deus. Simplesmente viu que hoje vender coisas religiosas, né, coisas da espiritualidade na rede social está dando dinheiro. E a pessoa do nada, você vê a pessoa aí fazendo tudo coisa torta. Do nada a pessoa vem na rede social e começa a falar de Deus e está vendendo e ganhando muito dinheiro com isso. Mas não sabe nem do que está falando. Vai dar certo? Ela pode até ganhar muito dinheiro, ela pode até enganar muitas pessoas, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. Porque tudo aquilo que você constrói é a mesma coisa que uma pessoa que constrói um edifício. Ela constrói aquele prédio, mas ela não entende nada de engenharia, ela não entende nada de edificação. E para construir um edifício, é preciso saber, entender de engenharia, é preciso entender de construção, é preciso entender de edificação. Porque se você não entender, você pode escolher um solo que seja ali arenoso, que por baixo, eu vou falar na minha linguagem que eu também não entendo de construção de prédio, mas vai que há um brejo lá embaixo, você constrói todo aquele peso em cima daquele lugar, daquele terreno ali, e aí não faz uma edificação propícia, própria, uma edificação estruturada, o que vai acontecer? Cai aquele prédio uma hora, ele pode durar até alguns anos, ele pode até subir no alto, atingir o topo daquilo a qual ele queria atingir, mas ele não vai permanecer ali. Por isso que, e tem toda uma outras coisas que quem constrói um prédio tem que entender, do ferro que vai usar, das colunas que vai ser feita, de tudo que vai precisar ali para aquele prédio. Se tiver um terremoto, um maremoto, alguma coisa, que ele tem que ter aquele molejo, né, aquela flexibilidade para que ele não se quebra com qualquer movimento do solo. Então, assim, tem muitas coisas que é necessário conhecer para construir um prédio sólido, que ele não venha cair com qualquer tempestade, com qualquer terremoto, com qualquer balanço daquela terra. E tem muitas pessoas construindo vidas e não tem esse preparo. E o pior é que as pessoas estão pagando por isso. Então, quando você fizer qualquer coisa, faça na direção de Deus e veja se você tem estrutura para isso, se você conhece isso, porque é muito importante, principalmente porque é o seu negócio. Seu negócio tem que dar certo para sempre. E ele não pode prejudicar outras pessoas, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Seu coração não pode estar olhando só para o dinheiro. Seu coração tem que estar olhando para o que você está fazendo aquilo. Quais são os propósitos para que você está fazendo aquele negócio? Então é toda uma estrutura, tem todo um estudo para você poder entender sobre isso. Não é de qualquer jeito, mas é usando sempre a luz da palavra de Deus. Porque Deus, ele fala que aos olhos do homem, tudo que ele faz é bom. Essas pessoas que estão falando de Deus aí sem conhecer nada, elas acham que elas estão fazendo certo. Ah, eu estou falando de Deus, está dando certo, as pessoas estão gostando, estão vindo, né, estão se alimentando, mas acontece que a Bíblia diz que ai daquele que fizer com que o cego erre de caminho. Porque ela está levando pessoas para o abismo. Então isso é muito sério, é muito sério. Ela vai responder por aquelas vidas. Porque às vezes vai falar coisas que não vai dar certo na vida da pessoa. Porque não foi Deus quem falou. Porque não tem um caminho com Deus. Porque não tem uma conexão com Deus. E aí? Acha que vai responder só para essa vida? Não, tem toda uma vida eterna para responder. Então é muito sério.
E o Senhor fala também aqui, outra coisa que eu vi, né, que muitas vezes, né, a gente faz essas coisas, tudo isso que nós planejamos, né, ouvimos das pessoas e tudo mais, mas a resposta para a nossa vida vem da boca de Deus. Então é Deus que nos dá o resultado. E a outra coisa que eu marquei aqui para compartilhar com você, que Deus falou no meu coração, o homem acha que tudo que ele faz é limpo, mas Deus olha o espírito. Então, é o que eu acabei de falar. Muitas vezes, essas pessoas que estão falando de Deus aí sem nem saber nada sobre a palavra de Deus, para elas estão certo, mas Deus ele está olhando o espírito dessa pessoa, o interesse que ela tem de fazer isso. Então, toma muito cuidado. E a outra coisa que eu anotei aqui, que Deus fala nessa palavra, é confiando no Senhor, aquilo que fazemos, tudo que nós fazemos será estabelecido. Ou seja, quando você coloca algo na mão de Deus, tudo que você for fazer, tudo, antes de fazer, confia no Senhor. Ora, fala, Deus, eu quero abrir esse negócio, eu gosto de fazer isso, né? Senhor, eu confio que o Senhor irá comigo, vamos comigo, Senhor, me ajuda, é isso que o Senhor tem para mim? Então, eu coloco em tuas mãos isso. Coloca tudo nas mãos do Senhor o que você vai fazer. Confia nele e você vai ver que vai dar certo. Porque se você confia em Deus, entrega nas mãos do Senhor e Deus, como ele vê o futuro e ele olha aquilo lá e vê que aquilo lá não é bom para você e não dá certo, ele já vai colocar no seu coração o desejo de não fazer aquilo, porque ele sabe que aquilo ali só vai te dá prejuízo, só vai atrasar o processo do seu sucesso, só vai atrapalhar a sua vida. Então Deus vai te direcionar para realmente aquilo que vai ser bom e vai te dar retorno positivo. Então confia no Senhor tudo aquilo que você faz. Eu falei para vocês que no finalzinho desse vídeo eu ia falar sobre algumas pessoas que Deus me mostrou essa manhã. Talvez você seja uma dessas pessoas a qual Deus me mostrou. E se for uma dessas pessoas, eu quero falar para você que nem tudo está perdido, que o Senhor tem uma resposta, porque Ele não ia me mostrar isso à toa. E a primeira pessoa que Deus me mostrou, eu não tenho certeza se era homem ou era mulher, mas essa pessoa ela caminhava sem rumo, sem direção. E ela caía num lugar, num abismo sem volta, parecia um poço sem fundo. Será que você está sentindo, você está passando por alguma situação na sua vida que você está caindo, você vê as coisas ali sem controle? Porque aquela pessoa, ela gritava e ela queria se apegar em algo e ela não conseguia, ela queria voltar daquilo ali, mas não tinha jeito, ela só se afundava cada vez mais. Ela estava indo para um poço sem fundo, para um abismo sem volta. Porque o caminho que ela escolheu, o caminho que ela seguiu, levou ela para cair naquele lugar, para cair naquela situação. Por isso, tudo que você fizer, faça na luz da palavra de Deus, faça na direção de Deus para que você não caia num abismo sem volta. Não importa a área da sua vida, livra a sua vida de cair num abismo sem volta. A outra pessoa, então essa foi a primeira pessoa que Deus me mostrou. A outra pessoa que Deus me mostrou foram 3 mulheres. Essa eu vi que eram mulheres. Eu estava numa sala, assim, o Senhor me levou numa sala e bem no, assim, eu via nos 3 lados da sala, eu estava assim com uma missionária amiga minha e nós estávamos ali, ela estava falando da palavra de Deus, eu estava ouvindo e aquelas pessoas, tinham algumas outras pessoas na sala, mas havia 3 mulheres que estavam bem no meio da parede direita e outra no meio da parede esquerda e a outra bem na parede que fazia frente com a gente assim. E essas mulheres só estavam essa parte aqui delas, ó, aqui, ó, daqui para cima. Bem no chão, assim, só aparecia essa parte, elas estavam assim soterradas, não, é como se elas não existissem daqui para baixo. Mas eu sabia que o corpo delas estava enterrado ali, só estava aparecendo essa parte. E aquelas mulheres, conforme ela ouvia a palavra de Deus ali, aquela palavra que a missionária estava pregando, que estava fazendo muito bem para a minha alma, não estava fazendo efeito na vida delas. E aquelas pessoas, elas se agoniavam, elas gritavam. Só que nem a missionária e nem ninguém, aquelas pessoas que estavam ali, viam aquelas mulheres. As únicas pessoas que viam essas 3 mulheres era eu. E eu falei para a missionária, missionária, o que está acontecendo com essa mulher? A missionária significava, né, como se fosse Deus, porque Deus ele não apresenta, eu nunca vi o rosto de Deus.
Então era como se eu falasse, meu Deus, né? O que significa? E a hora que eu falei assim, ela falou, mas o que? Eu não tô vendo nada, né? E nessa hora que eu falei para ela, eu contei o que eu tava vendo. Eu falei, essas 3 mulheres, olha, só tá a parte aqui dela, do ombro para cima, e elas estão agoniando. A palavra não tá fazendo efeito na vida delas. Elas não estão recebendo essa palavra. E naquela hora a mulher, assim, aquela missionária olhou assim, na hora que ela viu, ela se explodiu e virou uma pura trevas. E eu falei assim para ela, o que foi isso? Ela falou assim, essa mulher, essas pessoas, elas estão sendo alimentadas com palavras que elas não estão se alimentando da palavra boa, elas estão se alimentando de trevas. Isso aí está fazendo com que elas mergulhem, elas estão se afundando cada vez mais, por isso que elas estão agoniando. Elas estão se afundando. Eu falei, mas como assim? Aí o Senhor me levou a ver uma pessoa, que essas pessoas pedindo ajuda, uma quarta pessoa, e era uma mulher também. Essa mulher, ela estava sendo oprimida. Ela estava sendo oprimida por uma força muito maligna, como se ela tivesse amarrada. E ela agoniava ali, como aquelas 3 mulheres e aquele homem, que eu acho que era um homem que estava caindo no abismo. Elas estavam todas desesperadas, né, nos seus problemas, naquelas opressões que elas estavam passando. Não sei em que área da vida delas, porque o Senhor não me mostrou. Mas estava passando por uma situação muito difícil, talvez perseguição, talvez desprezo, talvez indiferença nas suas vidas, não sei. Eu sei que elas estavam ali amarradas, e essa mulher estava amarrada, essa quinta pessoa, né? Estava assim, e aí ela pedia ajuda, e ela falava, me ajuda, mas parece que as pessoas que estavam ali não escutavam, não escutava, não via ela, como não via aquelas 3 mulheres. E então, né, o Senhor falou para mim, vai lá, estende a mão para aquela pessoa. Então, com as minhas mãos, eu tirei todas as algemas daquela mulher e falei assim, olha, você pode ser forte, porque aquelas algemas significavam a força, essa energia mal do inimigo que está sendo plantada no coração das pessoas, essa força exterior maligna, mentirosa, que está algemando as pessoas e afundando as pessoas no abismo, o engano. Então eu fui e falei assim, olha, você pode ser forte, mas mais forte do que você é a palavra de Deus. Porque é o meu Jesus que morreu na cruz e ele nos trouxe a sua palavra para nos libertar. Então eu conseguia tirar aquela força que estava oprimindo aquela pessoa e ela foi liberta, mas eu tirava com a palavra de Deus. E o Senhor falou, vai lá e fala para essas pessoas, porque existem pessoas que estão nessa situação, cada vez mais indo para o fundo do poço, indo para o fundo do abismo, e essa pessoa sabe que esse caminho, o único que pode resgatar do fundo do poço sou eu, por meio da minha palavra. Existem pessoas que estão sendo enterradas vivas por um engano, porque não ouvem a palavra de Deus, porque estão ouvindo palavras de mentira. Existem pessoas que estão sendo algemadas com o espírito de engano, com palavras que estão sendo como cadeias, enganando essas pessoas. Mas você, com a palavra de Deus, você vai levar a palavra para que essas pessoas sejam libertas. E aí tinha mais outras 2 pessoas que o Senhor me levou. Depois desse lugar eu saí dali e aí tinha como se fosse uma lanchonete. E tinha um homem sentado ali tomando uma cerveja. E era um copo muito grande e cheio. E aquele homem, eu ia passando, aquele homem chamou como se fosse um garçom. E pegou o copo de cerveja e falou, toma, despeja ali naquela árvore, para que ela se alimenta. E aí eu entendi tudo que Deus queria que eu trouxesse para vocês aqui, através dessa última visão. Aquele homem que estava com um copo de cerveja significava o maligno, que estava ali com uma cerveja. A cerveja, não estou dizendo que a cerveja é o alimento do mal, mas ela simbolizava ali, porque quando Deus mostra as coisas para a gente, tudo é símbolo, tudo tem um significado. Significava o alimento que aquele garçom ia dar para aquela árvore. E aquele homem era o maligno que está instruindo pessoas
para entregar um alimento que vai matar as vidas, que vai alimentar pessoas, mas não para que ela viva, mas para que ela morra. E aquele rapaz foi lá e despejou aquela cerveja naquela árvore. E eu falei, meu Deus, vai matar a árvore. Aí o Senhor falou, é isso que estão fazendo com as vidas, estão matando em vez de salvar. Mas eu tenho água viva, que é a palavra de Deus. Que se você colocar água viva na árvore, ela vai ser salva. Ela vai se alimentar daquela água e ela vai crescer robusta, saudável. Ela não vai morrer. Mas se você alimentar ela todo dia com um alimento que não é para ela, como uma cerveja ou qualquer coisa que venha matá-la, ela não vai frutificar, ela não vai crescer, ela vai morrer. Então, essa palavra que eu estou trazendo aqui para você, não sei se você se enquadra eu falei que eu ia falar de 5, mas acabei falando de 7 pessoas. 8, na verdade, né? Porque eu falei da pessoa que sou eu e muitos outros que realmente entrega a palavra genuína de Deus, amparada na Bíblia Sagrada. Será que você é uma das pessoas que está afundando no poço? Será que você é uma das 3 mulheres que estão ali, corpo enterrado, mas ainda está conseguindo gritar? Alguém ali pode te desenterrar ali do problema seu, desse problema que você não consegue soltar? Será que você é a 5ª pessoa que está ali algemada e você vê e você grita socorro, você pede ajuda e tem pessoas ao seu lado, você está vendo que tem pessoas ao seu lado, mas as pessoas não te ajudam? Mas saiba que tem pessoas de Deus que podem te ajudar, que pode te estender a mão e te ajudar. Deus nos colocou para isso, para ajudar, mas para ajudar com a palavra de Deus. Ou será que você é uma daquelas pessoas que, como aquele homem que simboliza Satanás, mandou aquele garçom entregar aquele alimento e aquele garçom sabia que aquela cerveja ia matar a árvore, mas ele foi lá e despejou? Será que você é dessas pessoas que está usando a palavra de Deus e está usando estratégia, mas amando de Satanás de maneira errada? Em vez de entregar realmente a genuína palavra de Deus, está entregando como se fosse um líquido que vai salvar a vida, né? Porque aquele homem levou aquele líquido lá e certamente na hora que caiu a árvore ia pensar que era uma água, ia tomar, mas era pura cerveja, ia morrer. Então, será que você está fazendo isso, entregando uma coisa enganosa para a pessoa, usando a palavra de Deus como isca para enganar as pessoas, como aquele garçom, instruído por Satanás? Ou você está sendo como eu, entregando para as pessoas a genuína palavra de Deus, que é a luz da palavra de Deus, mas antes de fazer isso, você está estudando para não matar vidas, mas sim para salvar vidas, e desinteressado? Ou está fazendo isso por dinheiro, por interesse, porque é isso que Satanás quer para você? Então que você faça hoje uma autorreflexão, qual dessas pessoas é você? E que o Senhor coloque no seu coração a palavra que foi ministrada no início. Que tudo que você fizer, você faça confiando no Senhor e faça como para o Senhor, para que a tua vida, os teus pensamentos e os teus planos sejam bem estabelecidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu essa live, que ouviu esse vídeo, Senhor, que essas pessoas possam, meu Pai, ter sabedoria, Pai, ter o conhecimento do Senhor e usar a luz da sua palavra para que a vida delas seja próspera e bem abençoada. Eu te peço que o Senhor abra os olhos, meu Deus, para que elas possam ouvir. Abra os ouvidos, Senhor, para que elas possam ouvir e abra os olhos para que elas possam ver, Pai. Ver. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. E você pode começar fazendo algo para o Senhor, compartilhando esse vídeo. Até o próximo vídeo. Eu esqueci de falar.